Bom, gente, hoje eu até voltei mais uma vez com o meu colar da Catherine, porque o vídeo de hoje temos novamente a presença do nosso mito e da nossa lenda, a nossa maior vadia de todas. Já que chegamos no ano de 1863 para 1864, tudo isso acontecendo em Mystic Falls nesse vídeo, então esse vídeo é temático dessa nossa cidade querida. Bom, no último vídeo, nós terminamos aonde? Terminamos com a fuga de Lily Salvatore, se tornando vampira e abandonando os Salvatore. Assim como também terminamos com a transformação do Marcel em vampiro e sua negação ao amor de Rebecca, em troca de se tornar vampiro. E dessa vez nós vamos parar no ano de 1863, quando Lily já tinha em sua companhia bruxos da Convenção Gemini que foram expulsos. Sabemos o porquê? Ao certo não sabemos, mas sabemos que eles estavam fazendo certas magias aí não muito legais e o maior motivo da sua expulsão foram serem sifões. Nós somos apresentados aos sifões através do Kai, na sexta temporada de The Vampire Diaries, porém os primeiros sifões desse universo foram os 6 hereges que conhecemos. Lily, quando estava fugindo, ela se apaixonou por um vampiro chamado Julian. Esse vampiro já era um vampiro bem antigo, ele já viveu lá nos anos, bem no começo dos anos 1800, final dos anos 1700. Então talvez o Julian possa ter em torno de 300, 400, quiçá 500 anos. Porém, ela se apaixona por esse Julian e eles se unem a esses vampiros. A gente não sabe ao certo quem recrutou eles, por causa que eles têm um amor muito grande, tanto pela Lily quanto pelo Julian. Tanto que a Lily e o Julian passam a ser pais deles, por mais que todos eles já sejam adultos completos, mas enfim. Passam a ser os pais desses bruxos sifões que foram expulsos da Gemini, e eles passam a viajar juntos. Porém, o Julian sempre foi um vampiro que nunca ligou pro controle. Ele não era, tipo assim, estripador, mas ele não se importava em matar uma cidade inteira pra ele, entendeu? E a Lily era estripadora, então ela acabava perdendo muito controle junto com o Julian. E no ano de 1863, a Lily acaba ficando... Ela tinha, eu acho que, partido lá por volta de 1858. Ela manda o Julian e a Valerie verem como os filhos dela estão. O Damon não estava na cidade porque ele estava na Guerra da Secessão da Virgínia. Então só o Stefan que estava lá, e estava acontecendo uma feira, tipo como eles chamam lá nos Estados Unidos, carnaval, na cidade. Então o Stefan estava lá todo tristonho, sem a mãe, sem o irmão, nunca tendo se apaixonado, escrevendo em seu diário. E a Valerie fica responsável por ir até ele e tentar ver como que ele estava. E ela chega brincando que ele tá tirando a alegria da feira, escrevendo ali todo triste naquele seu diário, e começa a dar em cima do Stefan, porque o Stefan é um homem muito bonito, e a Valerie logo se afeiçoa a ele. Ela com certeza já tinha escutado muitas histórias da criança Stefan, né? E ao ver aquele homem, que tudo parece um homem muito bom, ela logo se encanta pelo Stefan, e o Stefan se encanta por ela. Valerie passa a ser o primeiro amor da vida do Stefan. E a gente tem que lembrar que isso é em 1863. Além deles serem americanos, que se apaixonam de um dia pro outro, né? O relacionamento corre de uma forma muito mais rápida. Era 1863. Então era aquilo, numa sociedade onde não se podia fazer nada. Então só de estar conversando ali um com o outro já era quase um noivado. Então eles passam aquele dia juntos, só que o Julian nunca foi... Ele não queria que nada tivesse errado pra Lily não ter vontade de voltar pra família dela. Então, ele queria, tipo assim, se tivesse tudo um caos, ele iria mentir. Então ele não queria que a Valerie se aproximasse muito do Stefan. Então a Valerie pega o Stefan e usa o feitiço Invisible. Ela até suga, assim, de um colar dela, que provavelmente que tinha magia guardada, e se esconde com o Stefan. Eles passam um dia juntos, e no final da noite eles acabam fazendo amor, né? Eles acabam transando. É a primeira vez do Stefan, não sabemos se é a primeira vez da Valerie, provavelmente sim, por ela ser de 1800, mas pode ser que não. Então a Valerie e ele acabam transando, e eles acordam no outro dia desesperados por roupa, e ela tem que ir embora, e o Julian encontra ela junto com ele, e o Julian pega ela à força, e ela pede pro Stefan recuar, porque, né, ele é um vampiro de 400 anos, pelo menos.
E aí o Julian leva a Valerie embora e a Valerie diz que vai voltar pro Stefan no outro dia, ao meio-dia. Então o Stefan fica esperando ela com um buquê de rosas no banco onde eles se encontraram pela primeira vez, porém a Valerie nunca aparece. Então ele achava que era tudo mentira dela. Porém, a Valerie, quando voltou aonde eles estavam, que era num porto, por causa que eles iam pra Europa de navio, todos os sifões, a Lily e o Julian, ela pega as coisas dela e mete o pé, que ela quer voltar pro Stefan. Porém, o Julian já estava de olho nela e intercepta ela. Com a audição de vampiro, ele percebe que a Valerie está grávida. E aí entra um questionamento. A Valerie tentar voltar pro Stefan aconteceu depois de um tempo. Por causa que não pode ter acontecido logo em seguida, porque como que o Julian escutaria o batimento cardíaco do feto? Então tem que ter se passado o quê? No mínimo 3 meses? Então se passou... Óbvio que as viagens naquela época, né, o porto não era em Mystic Falls. Então a viagem deles de ida, depois o que seria a viagem de volta, realmente deve ter passado um bom período de tempo. Porém, o Julian percebe que ela tá grávida e espanca ela. Na época, a Valerie era só uma sifão, só uma bruxa. Então ela é humana. Ele vai, espanca ela com força de vampiro e diz que ela sofreu um acidente e dá pra Lily curar ela. Então a Lily cura, que a Lily sempre teve esse papel de mãe, de cuidadora, né? 1863. E aí ela cura a Valerie e a Valerie fica traumatizada do Julian. E ela não quer contar porque acha que a Lily não vai acreditar. Então a Valerie decide se matar. E naquela noite dentro do navio que eles estavam indo para a Europa, a Valerie toma veneno e se afoga na banheira. Porém, Valerie morre com o sangue da Lily no organismo. E sem saber, Valerie acorda como a primeira herege do mundo. Pode-se dizer que Valerie foi a herege original. No conceito da palavra de ser a primeira de sua espécie. Valerie acorda a herege e eles percebem que aquilo é capaz porque... O que é o conceito do herege? Bruxas e bruxos normais, ao se tornarem vampiros, perdem seus poderes, por causa que a natureza não permite que bruxos sejam imortais, já que ela considera isso um erro. Porém, os sifões, eles não são bruxos. Eles não possuem magia própria. Eles têm que sugar de objetos. E ao se tornarem vampiros, o vampirismo que corre nas veias deles é magia. Então eles sugavam deles mesmos. Então eles tinham uma fonte infinita de magia e eram vampiros. Os vampiros bruxos, os hereges. Então Valerie se torna primeiro vampiro e eles percebem que isso é capaz de ser feito. Então Mary Louise, Nora, Malcolm, Bo e Oscar entram na fila para se tornar os hereges. Nós não sabemos em que momento isso aconteceu ou em qual ordem isso aconteceu, mas todos eles se tornaram hereges antes de serem mandados ao mundo prisão. Temos que parar no ano de 1864. Após a Valerie não aparecer e o Stefan ficar desolado, o Stefan continua a vida dele, até que um dia, em 1864, ele está consertando o carro dele que acabou enguiçando ali num caminho, no meio da mata ainda, em uma carruagem com uma órfã vindo teoricamente de Atlanta, passa e para ajudar ele, e ela, muito irritada, olha para a janela e se apaixona instantaneamente pelo Stefan. O Stefan tem esse poder, né? Helena, Valerie, Caroline, Catherine, todas se apaixonaram à primeira vista pelo Stefan. Também, né, gente? Bonita daquele jeito. Até eu, né? E então, essa menina, que era Catherine Pierce, que estava fingindo ser uma órfã em defesa de Atlanta, que perdeu sua família em um incêndio, vê o Stefan e muda os seus planos na hora. Ela iria ficar na mansão Lockwood, que era o prefeito da cidade, porém ela pede abrigo na mansão Salvatore. Ela descobre o nome dele e pede abrigo na mansão Salvatore. Então, em 1864, Katerina Petrova, que nessa época já atendia como Catherine Pierce, chega na mansão Salvatore e conhece Stefan Salvatore. O seu plano, com sua comitiva de vampiros e sua amiga bruxa Emily Bennett, era ficar em Mystic Falls para sempre. Eles iriam se infiltrar no conselho da cidade e iriam tomar o controle de toda Mystic Falls. Então, Catherine começa a viver um romance com o Stefan, cortejando ele já pensando em casar com ela. Porém, um dia, quando ela estava brincando com o Stefan do lado de fora, chega o irmão Damon Salvatore, que havia pedido para sair do exército e voltado para casa, causando um enorme desgosto no seu pai, Giuseppe Salvatore, que já não se dava bem com Damon e a partir daquele momento odiaria o filho.
Então, Catherine acaba se apaixonando pelos dois irmãos Salvatore e começa a brincar com os dois, querendo ter os dois como seus brinquedos. Ela então hipnotiza eles para que um nunca descubra do outro e passa a usar os dois. Damon era mais usado em público devido a seu irmão mais velho e Stefan era mais usado no quarto, já que Catherine amava o Stefan e gostava, sentia a atração do Damon. Então ela começou a usar os dois e começou a alimentar os dois com o sangue dela, já que para qualquer momento, se ela precisasse, transformar os dois em vampiros. E para curar também as mordidas que ela dava neles, já que ela os abusava sexualmente e fisicamente, e psicologicamente, né? Porque muita gente acaba esquecendo disso, mas quando o Stefan descobre que ela é vampira, ele surta, ele pede para ela sair de perto dela e ela o hipnotiza para ele ficar de boa. Então, a partir daquele momento, foi sim abuso sexual e abuso mental do Stefan. O Damon diz pro Stefan que sempre quis fazer tudo com ela, então a gente não pode saber ao certo. Mas, como ela hipnotizava também, é grande a chance dessa vontade dele também ter sido parte da hipnose e não de livre e espontânea vontade. Então, Catherine tinha uma amiga também que tinha também 500 anos, a Pearl, que tinha a sua filha Ana com 400 anos ali também. Às vezes eu esqueço como a Ana era velha. Mas enfim. A Pearl tava de olho ali, tava de romancezinho com o John Gilbert, porque sabia que o John Gilbert era o caçador de vampiros, a família Gilbert. Então ela queria estar ali por dentro, entendeu? E soube que o John Gilbert criou um dispositivo que rastreava vampiros. Então ela pede pra Catherine sair ali da cidade, mas a Catherine diz que eles têm força pra tomar Mystic Falls, o que ela se enganou. Já que, quando a caçada aos vampiros começa, o Stefan resolve contar pro Giuseppe Salvatore que a Catherine é um vampiro, mas que ela é boa, isso e aquilo. O Giuseppe finge que acredita e faz o filho tomar verbena, já que no momento que Catherine morde ele, Catherine cai desmaiada. Então Giuseppe, com o seu exército, né, com o seu grupo de caçadores, entra e leva Catherine com ele. Damon, então, já passa a culpar Stefan pela derrocada da Catherine a partir daquele momento. A relação dos irmãos já estava muito estreita à base da guerra, à beira da guerra. Então eles vão tentar salvar a Caterina, porém a Pearl também já foi sequestrada, a Ana acaba conseguindo fugir e todos os outros vampiros também são sequestrados. No total dá 27 vampiros mais a Caterina. Então eles são presos, eles vão ser presos na antiga igreja Fel, que na época era a igreja principal de Mystic Falls, e queimados vivos. Porém, o Steph e o Damon chegam e salvam a Catherine. Só que ela já tinha um salvador em mente por causa que ela estava usando um terceiro homem também. Então, quando os Salvatore estão tirando ela, o Giuseppe atira nos dois, matando os dois filhos ali a sangue frio e trancam a Catherine de novo. Porém, esse terceiro homem dela vem e salva ela. Ela, sabendo que os Salvatore morreram com seu sangue no organismo, não fica preocupada, se despede do Stefan e vai embora. Ela nem ao menos se despede do Damon. Ainda bem que ele estava morto pra não ver isso, né? Então, um dia depois, Stefan e Damon Salvatore acordam vampiros na beira do rio, onde Emily Bennett está para explicar a eles tudo o que aconteceu e como tudo isso era parte do plano da Catherine. Nesse momento, os vampiros já haviam sido queimados na igreja. Porém, a realidade era que Emily Bennett havia criado uma tumba mágica debaixo da igreja e eles estavam escondidos lá. E na teoria, Catherine havia morrido no incêndio também e estava na tumba. Nessa época, Damon e Stefan pensaram que ela tinha morrido junto com os outros vampiros. Damon não queria ser vampiro e queria morrer de vez. Porém, Stefan, após se transformar em vampiro e sua sede de sangue subiu muito devido ao gene estripador, força o irmão a se tornar vampiro. Então Damon promete a ele uma eternidade de miséria e foge de Mystic Falls. Stefan, então, sozinho, retorna à casa e acaba matando John Gilbert e também mata seu pai, Giuseppe Salvatore. Então Stefan, pela primeira vez, desliga sua humanidade sem ao menos saber o que era isso e se torna um estripador. Damon foge, Emily Bennett fica na cidade como bruxa, onde ela provavelmente continuou sua linhagem, né? Porque a gente conhece a linhagem Bennett, a Sheila, a Bonnie, ela provavelmente se fixou ali na cidade e construiu sua família. E a tragédia de Mystic Falls estava feita no ano de 1864. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Pra quem veio do TikTok, a minha conta acabou sendo banida por alguns dias por causa de um vídeo da Sibyl, a sereia. E já tava há muito tempo no ar, eu até estranhei, porém eu tô usando essa conta reserva aqui, ó, que eu tô postando ainda as dúvidas de vocês, então vão pra lá, que quando eu não usar mais ela, eu vou voltar pra original, mas eu vou estar sempre falando pra vocês se guiarem, tá bom?
E no próximo vídeo a gente vai ver como a Alexi conheceu o Stefan. E vamos pular aí para o final dos anos de 1800 e vamos caminhar para o ano de 1900, onde eu vou citar a Nação dos Hereges no ano de 1903. Porém, isso fica para o próximo vídeo. Até lá!